Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. E hoje, especificamente nesse dia, celebramos a memória de São Cornélio Papa e São Cipriano, bispo de Cartago, pastores e mártires do século III. Em tempo de perseguição e de feridas internas, eles guardaram a unidade do rebanho e com firmeza e ternura defenderam que os que caíram por medo pudessem retornar mediante a penitência. Ensinaram assim que a autoridade na igreja é serviço que reconduz, não pedra que expulsa. É mão estendida que ajuda a recomeçar. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13, que entra exatamente nesse tema. Paulo descreve o perfil de quem preside e serve. Não é um cargo para honras, mas é um encargo para cuidar. Episcopo e diácono não são títulos vazios, são transparências do bom pastor. E por isso ele enumera qualidades que tocam a casa, o coração e o testemunho. Sobriedade, fidelidade, capacidade de governar a própria família, palavra confiável e vida coerente. É como se dissesse: quem guia o povo precisa aprender primeiro a deixar-se guiar pela palavra. Quem administra os mistérios precisa antes deixar-se administrar por Deus. A raiz de tudo é a obediência ao Evangelho para que não se conduza a igreja com critérios mundanos. Aqui brilham Cornélio e Cipriano, um papa e o outro bispo, que obedientes à verdade mantiveram a comunhão, quando o medo e o rigorismo ameaçavam rasgar o corpo de Cristo. Eles mostram que disciplina e misericórdia não se opõem. Ambas servem a mesma meta: reconduzir ao coração do Pai. Já o evangelho que nós ouvimos, tirado do livro do evangelista Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17, nos coloca diante de Jesus que se aproxima do cortejo da viúva de Naim. É comovente. Duas multidões se cruzam, a que desce chorando e a que sobe acompanhando o Senhor. Ao ver a mãe,
Jesus se comove nas entranhas e lhe diz: não chores. Toca o esquife, gesto ousado, porque a lei considerava impuro tocar a morte, e ordena: jovem, eu te digo, levanta-te. O menino se senta e começa a falar. E Jesus então o entrega à sua mãe. A cena ecoa os milagres de Elias e de Eliseu. Mas aqui aparece algo maior. Não é apenas um profeta que suplica, é o próprio Deus conosco, o Emanuel, que com a sua palavra eficaz interrompe o cortejo da morte e reabre histórias. Deus visitou seu povo, exclama a multidão. Eis a chave do querigma. O Pai nos visitou em Jesus. Ele é o Senhor que por amor entra nos nossos lutos, toca o que julgávamos perdido e recomeça a vida. Podemos nos perguntar: qual é o fio de costura que une a leitura e o Evangelho? A fisionomia da igreja, pastores configurados a Cristo que conduzem com um coração de compaixão e um Senhor que pela sua proximidade restitui filhos e filhas à comunhão. A autoridade descrita por Paulo só tem sentido se for uma participação no modo de Jesus cuidar, aproximar-se, comover-se, tocar, levantar, devolver ao abraço da comunidade. Pastores que cheiram a ovelha, ovelhas que reconhecem a voz do pastor. É assim que o corpo de Cristo atravessa os vales da sombra. Aqui entra a espiritualidade da unidade, tão cara à família focolarina. O Evangelho não é ideia, mas ele é presença. Quando fazemos do amor recíproco a medida de tudo e fazemos-nos um com quem está à nossa frente, geramos Jesus no meio. Ele mesmo caminha entre nós, transforma relações, recompõe vínculos e reanima a esperança. E quando a dor parece sem sentido, como a solidão da viúva e os nossos lutos de hoje, tantos jovens paralisados por dependências, famílias rasgadas, corações cansados, aí encontramos Jesus abandonado, o rosto do Senhor na hora da máxima desolação. Acolhê-lo nessas situações, amá-lo ali, é deixar que a sua Páscoa atravesse o nosso cotidiano e nos mude por dentro. Como que nós podemos atualizar esta palavra? Quantas viúvas de Naim cruzam as nossas ruas? Mães e pais levando em silêncio seus filhos feridos pela violência, pela depressão, pela fome, pelo vício das drogas, pela falta de futuro. E a comunidade cristã é chamada a fazer o que Jesus fez: parar o cortejo, aproximar-se com respeito, chorar junto, tocar os esquifes de hoje com gestos concretos, escuta, acompanhamento, oportunidades, e pronunciar com a força do Cristo ressuscitado um levanta-te que devolve a dignidade. E para que isso não seja apenas um ativismo, precisamos da cabeça e do coração. De 1 Timóteo capítulo 3.
ministros ordenados e leigos, com vida coerente, palavra mansa, olhos puros e mãos abertas. A caridade que reconcilia depende da comunhão que nos habita. A ponte com a Eucaristia é direta. No altar, o mesmo Jesus que tocou o esquife toca agora a nossa história, com a sua palavra e com o seu corpo entregue. Ele nos reúne, nos reconcilia e nos entrega uns aos outros. O Filho foi restituído à Mãe. Aqui, Cristo restitui ao Pai e nos confia aos irmãos e irmãs. Quem comunga recebe uma grande missão: ser presença da unidade onde existe divisão, ser pão repartido onde existe fome e ser abraço onde há luto. Na mesa do Senhor, lembramos também as pequenas e grandes quedas da comunidade. E à maneira de Cornélio e Cipriano, aprendemos a manter portas abertas, disciplina que cura, misericórdia que reintegra, paciência que espera e verdade que liberta. Peçamos então a graça de uma igreja segundo o coração de Cristo, pastores segundo Deus, diáconos, servos, leigos e leigas, artífices de comunhão, todos sintonizados na mesma obediência à palavra. Que São Cornélio e São Cipriano nos obtenham a coragem para custodiar a unidade, ternura para reerguer quem caiu e firmeza para não negociar o Evangelho. E que o Senhor, ao nos encontrar nesta Eucaristia, interrompa os nossos cortejos de tristeza, pronuncie sobre nós o seu levanta-te e nos devolva a alegria da comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.